Lisboa adormece sob um céu estrelado, uma vasta extensão de luzes cintilantes, estendendo-se até ao horizonte. Bem acima, o edifício Avalux perfura a noite, suas luzes do 12º andar brilhando com intensidade inabalável. A vista panorâmica de cima revela uma cidade repleta de sonhos invisíveis, justapostos ao mundo corporativo frio lá dentro. O zumbido distante da cidade contrasta com o silêncio estéril dos escritórios da Avalux. Um mundo à parte. As estrelas cintilam acima, indiferentes aos dramas corporativos que se desenrolam abaixo, enquanto Lisboa continua a sonhar. Pedro entra no escritório de Lara, o ar pesado com tensão não dita. Lara está de pé descalça, com um copo de uísque na mão, sua expressão indecifrável. A voz dela corta o silêncio. Você acha que isso é o inferno? A pergunta paira no ar, sem resposta. Enquanto os segredos do escritório se aprofundam, a luz fraca projeta longas sombras no escritório de Lara, o ar pesado com acusações não ditas. Pedro confronta Lara, com o relatório aberto entre eles, um símbolo da sua confiança abalada. Ela faz uma pausa, com um olhar firme, enquanto entrega uma verdade fria. A verdade não tem valor no mercado. O silêncio paira espesso no ar enquanto ela continua. Mas o silêncio compensa bem. O peso de suas palavras se instala, aprofundando as sombras e o senso de ambiguidade moral na sala. Nos limites silenciosos do escritório de Tiago, uma tarefa confidencial começa a se desenrolar. A voz de Tiago diminui para um sussurro conspiratório enquanto ele encarrega Pedro de uma auditoria interna discreta. O peso do caso Paredes instala-se pesadamente na sala, tácito, mas palpável. A pergunta de Tiago paira no ar, prenhe de implicação. E quanto a ele? Nos limites do escritório de Tiago, uma tensão tácita paira, enquanto Pedro pressiona por respostas. A questionamento implacável de Pedro lança uma sombra de dúvida sobre a posição de Avalux. O ar se torna espesso com desconfiança quando Pedro exige saber quem protege Paredes. O silêncio de Tiago diz muito, sugerindo o possível envolvimento de Lara nas sombras. O segredo envolve a sala, uma barreira palpável entre Pedro e Tiago, cada um cauteloso com o próximo movimento do outro. No café da Avalux, Pedro e Lara estão sentados, cercados por vapor ascendente, com linhas de preocupação aprofundando-se em seus rostos. A preocupação de Pedro é evidente quando questiona o compromisso de Lara. Você não deveria estar protegendo-o? A expressão de Lara é uma mistura de determinação e conflito enquanto ela responde à pergunta de Pedro. O vapor ascendente espelha a tensão crescente deles. O ambiente tranquilo do café é destruído por sua intensa troca. No coração do café da Avalux, uma troca silenciosa se desenrola quando Lara entrega a Pedro um envelope, sua mensagem envolta em intriga. O envelope traz o nome Carlos Diniz, um investigador parlamentar, sugerindo agendas ocultas. Uma frase enigmática adorna o envelope. O elo fraco está onde você menos espera, aprofundando o mistério. O café está agitado com atividade discreta, os clientes mexendo em seus cafés como se estivessem realizando um ritual secreto. Lara observa Pedro com uma expressão indecifrável enquanto o peso da mensagem se instala entre eles. Pedro segura o envelope com força, sua mente correndo para decifrar suas implicações ocultas em meio ao caos sutil do café. No apartamento pouco iluminado, as sombras dançam pelas paredes enquanto Pedro busca refúgio com Madalena. Madalena observa Pedro, sua expressão uma mistura de preocupação e inteligência afiada. A voz de Madalena corta o silêncio. Você parece um cadáver disfarçado de executivo. Pedro permanece imóvel, absorvendo as palavras incisivas de Madalena na luz fraca. As sombras se aprofundam, realçando o forte contraste entre o cansaço de Pedro e a franqueza de Madalena. No apartamento de Madalena, Pedro e Madalena estão imersos em memórias, com um caderno azul repousando entre eles. Pedro pega o caderno, a capa desgastada evocando um passado compartilhado. Ele começa a escrever na primeira página.
Cada palavra, um passo para a redescoberta. Eu preciso me lembrar de quem eu sou, Pedro declara, enchendo a sala com sua determinação. O caderno azul agora contém mais do que apenas palavras. Ele contém esperança e a promessa de identidade. Na luz fria da manhã, o olhar de Tiago se afia, a suspeita obscurecendo suas feições. O ar no escritório de Tiago crepita com a tensão não dita enquanto ele confronta Pedro. A voz de Tiago corta o silêncio. Você esteve com Lara recentemente? Pedro move-se desconfortavelmente sob o intenso interrogatório de Tiago. O peso do caso Paredes pairando pesado. A sala parece carregada, cada sombra parecendo guardar um segredo sobre o documento vazado. Nos limites do escritório de Tiago, uma tensão palpável preenche o ar enquanto ele se prepara para confrontar Pedro. A voz de Tiago baixa gravemente, avisando Pedro sobre os perigos invisíveis da solidão. O medo é que você não esteja brincando com ninguém. Tiago continua, um aviso severo pairando no ar. E aqui, quem joga sozinho? Tiago termina com uma revelação arrepiante. Blento desaparece. Dentro do quarto de hotel envelhecido, Pedro e Lara encontram-se em meio à grandeza desbotada do príncipe real. O quarto sussurra histórias de elegância passada, agora suavizada pelo tempo e negligência. A voz de Lara corta o silêncio. Uma observação aguda no espaço pouco iluminado. Você está tentando se manter humano em um jogo que exige cortes cirúrgicos. Suas palavras pairam no ar, desafiando a determinação de Pedro neste cenário decadente. A pequena sala parece amplificar o peso da conversa deles, cada detalhe aumentando a tensão. À medida que a noite se aprofunda, o quarto guarda seus segredos. Um palco para o drama em andamento. No quarto de hotel, Pedro e Lara se encaram. Um reconhecimento silencioso de seu desespero compartilhado. Seus corpos se aproximam, atraídos por uma força invisível de vulnerabilidade. Um beijo terno começa. Uma tentativa frágil de salvar o que resta de sua esperança em desvanecimento. O beijo se intensifica, tornando-se um apelo desesperado contra a escuridão crescente. Seu abraço se aperta, uma determinação feroz de proteger um ao outro da perda iminente. Neste momento de pura vulnerabilidade, eles buscam consolo e força no abraço um do outro, tentando proteger suas almas. No corredor estéril da Avalux, uma mensagem silenciosa aguarda Pedro, agarrada à porta do seu escritório. A nota traz um aviso enigmático. Jogar é saber perder aos poucos. As apostas aumentam com um lembrete arrepiante. Decida o que você perde primeiro. O corredor parece estreitar. A mensagem ecoando no ar estéril. No silêncio do seu escritório, Pedro senta-se com o bilhete. As palavras de Lara ecoando em sua mente. Ele reflete sobre o jogo perigoso em que está agora envolvido. A determinação endurece suas feições, combatendo o medo que ameaça consumi-lo. Seus olhos refletem uma determinação feroz, uma promessa silenciosa de enfrentar o que quer que esteja por vir. Lisboa à noite cintila, um cenário assustador para a jornada solitária de Pedro pelas ruas sombrias. As luzes da cidade se refletem em seus olhos, espelhando a turbulência interior enquanto ele segura o caderno azul. Em seu alcance, o caderno azul é um farol de esperança e desafio contra um mundo corrupto. Cada passo ecoa sua busca implacável por identidade, uma promessa silenciosa de desafiar a escuridão. A cena final desaparece, sugerindo que a batalha de Pedro pela humanidade está longe de terminar. Sua determinação inabalável